notícia diretamente ao paciente. Muitas vezes é um paciente que está desorientado, está inconsciente, ou ele próprio ainda não está preparado para receber a notícia. Essa é uma notícia que a gente dá de forma gradual, progressiva e conforme o paciente for tolerando, conforme ele for dizendo para você o que ele quer saber. Então, normalmente o que a gente faz é perguntar quais as dúvidas do paciente sobre a doença, o que ele já sabe a respeito da doença dele, o que ele gostaria de saber, o que ele está precisando de orientação. E conforme ele for fazendo as perguntas, a gente vai elaborando as respostas, porque tem que ser uma resposta gentil e progressiva. Você não pode chegar e já falar aquilo que o paciente ainda não está preparado para ouvir. O ideal é que você esclareça tudo e conte realmente tudo para um responsável, para um familiar, e para o paciente você vai deixando o próprio paciente conduzir. Ele que vai dizer o que ele está querendo e conseguindo saber naquele momento. Sim, idealmente sim. Quando a gente já conhece o paciente, um paciente que já está internado, e a gente vem fazendo um processo de diagnóstico, com vários exames, a gente consegue colocar a psicóloga para já ir trabalhando o paciente, para quando a gente for conversar com ele, ele já ter passado por um apoio, né? Já está recebendo uma assistência. Mas o que eu peço muito para as psicólogas é que instiguem o paciente a perguntar, a me perguntar. É comum o paciente ter medo de perguntar para o médico, ou porque realmente não quer saber, aí a gente tem que respeitar, ou porque ainda tem aquele receio, coloca o médico como uma figura muito importante e evita passar por situações que ele acha que pode ser constrangedor. Então, assim, o importante é que a psicóloga mostre para o paciente que ele precisa sair da conversa com o médico com todas as dúvidas dele sanadas, tudo esclarecido. Isso é muito bom, porque a dúvida gera angústia. Quanto mais ele fica fabulando na cabeça, fantasiando, quanto mais isso acontece, mais ele fica angustiado. Se ele tira as dúvidas dele, ele já fica mais sereno, mais tranquilo e já começa a pensar em alternativas, em estratégias de tratamento. Caso a caso sempre, mas normalmente quem fica sabendo é algum familiar, aquele familiar que está mais à frente, aquele responsável. Normalmente é quem fica sabendo primeiro, mas isso não é uma regra. Às vezes o próprio paciente ele é mais dono da situação do que o próprio familiar. Às vezes o paciente, é comum o paciente querer proteger a família e aí às vezes fica até aquele silêncio porque a família quer proteger o paciente quer proteger a família e alguém tem que quebrar esse gelo, tem que haver um diálogo entre eles. Quanto mais todo mundo conversa a respeito, mais as coisas ficam claras e amenas. Mas normalmente acontece que o familiar, o responsável, fica sabendo primeiro, até pelas próprias circunstâncias. Bom, isso é comum demais, né? A família entra e alguns até ficam fazendo sinal por trás que não conte. Então, acontece como aconteceu hoje mesmo, que me ligaram dizendo antes da consulta para avisar, olha, a paciente não sabe de nada, por favor, não conte. E durante a consulta, o medo que na verdade todo familiar tem é que o médico fale de uma maneira muito agressiva, muito direta e sem pensar no sentimento do paciente e que o paciente com isso deprime. Esse é o medo de todos. Mas é importante que a gente tenha em mente a autonomia do paciente. Se é um paciente orientado, maior de idade, lúcido, né? Ele tem o direito de saber o que tem. A forma com que você vai contar e tudo que você vai contar é que muda. De acordo com o que a gente já falou, que ele esteja ou não esteja preparado a saber. Então, quando a família não quer que conte, a gente mais ainda vai deixando o próprio paciente saber. Mas eu tenho o hábito de avisar a família que, se caso ele me faça uma pergunta direta, ele vai receber uma resposta honesta, suportável, de uma forma suportável, mas honesta. O
Porque nunca, nunca, nunca que a gente deve fazer é mentir para o paciente. Isso não. Comunicando, permitindo a comunicação. A família atrapalha muito quando ela tenta por tudo proteger de uma forma que o paciente não tenha nenhuma noção do que tem. Para que o próprio paciente possa ajudar nas decisões e que ele participe, ele precisa ter pelo menos uma noção do que tem. Então a família ajuda muito se ela permitir isso. Para o paciente é importante que ele tenha a sensação, pelo menos, de que ele está, que a vontade dele está fazendo. E uma forma que a gente pode convencer a família disso é mostrar que futuramente aquele familiar que tomou todas as decisões, ele pode se arrepender de algumas decisões que ele tomou, de uma responsabilidade que ele puxou para ele ou que o resto da família jogou para ele. Então é importante que ele, olhando para trás, pense, não, mas foi feito conforme a vontade do paciente, conforme a vontade do meu familiar. Aí ele já tem a consciência tranquila de que não fez pela cabeça dele, mesmo que as coisas não tenham acontecido do jeito que ele queria. Então, dessa forma a gente consegue convencer o familiar. Aí vai de cada caso, né? Assim, o cuidado paliativo, na verdade, ele tem que ser instituído no momento do diagnóstico. Já tem estudo mostrando e provando que o paciente que recebe cuidado paliativo desde o diagnóstico, ele vive mais, ele tem uma sobrevida maior do que o outro paciente que só recebe cuidado paliativo quando ele vira terminal. Então, o cuidado paliativo é um controle impecável de sintomas. É você cuidar do psíquico, do físico, do ambiente do paciente. Então, isso é gerar uma qualidade de vida a mais. Quem tem mais qualidade de vida vive mais, sem questionar. Então, a forma do cuidado, o que deve ser feito no cuidado paliativo vai depender da localização do tumor, o tipo de sintoma que aquele tumor oferece, quais os riscos as ameaças à qualidade de vida que aquele tumor traz para o paciente, aí conforme cada caso o cuidado vai modificando. Alguns vão precisar de coisas mais intensas, outros menos. Em geral não, porque as faculdades não têm preparado a gente disso. Talvez vocês mais novos, vocês mais novos, vocês já estão tendo uma iniciação. Eu vim ter contato com cuidados paliativos na minha segunda residência, na oncologia. Então eu passei pela graduação, passei pela clínica médica e cuidado paliativo eu só tive na residência de oncologia. Então assim, essa é uma falha muito grande. Porque se a gente está falando que o cuidado paliativo ele tem que acontecer no diagnóstico, isso tem que ser introduzido nas primeiras cadeiras. Lembra daquela coisa de Hipócrates que curar sempre que possível e tratar sempre, cuidar sempre? Então, nossa missão maior como médicos é cuidar. E nem sempre a gente vai poder curar, salvar, mas cuidar, tratar, sempre há algo que se fazer. Aquela frase de que não tem mais o que se fazer, isso não existe. Pode não ter tratamento específico para conter aquela doença, mas para contornar seus sintomas, sempre. Então, nunca deixar um paciente de lado porque a doença base dele é incurável. E isso é uma coisa que a gente tem que ir modificando aos pouquinhos na cabeça de toda a equipe de saúde. Não só dos médicos, mas dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, porque o cuidado ele tem que ser interdisciplinar, não basta ser multidisciplinar. Tem que ter vários profissionais que se falam, que linkam as informações para poder fazer o melhor para o paciente. Então, tem que ter na faculdade, tem que ter contato com o cuidado paliativo, tem que ter aula de cuidado paliativo, aula de comunicação. Normalmente o médico se forma e aí de repente ele já tem que dar um diagnóstico difícil e ele fica nervoso, ele fica apreensivo, ele não está preparado. Então, nas cadeiras de psicologia, de filosofia que existem nas faculdades, isso já era algo que deveria ser introduzido, sempre.
aqui no Brasil, os pacientes eles têm um cunho religioso muito grande. A maior parte dos pacientes, eles já vêm assim, mas eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus e tudo vai se resolver. Então, e cada um com sua religião diferente. Então, inicialmente, a primeira coisa é respeitar a religião de cada um, ainda que seja completamente diferente da sua. E você tentar espiritualizar o contato com aquele paciente. Você tem que ter a sua espiritualidade para poder passar amor para aquele paciente. Porque qualquer das religiões que seja, o importante é o amor. A mensagem é o amor. Amor que eu falo, amor universal, né? Não o amor no sentido vulgar da palavra. Então, se você tem uma espiritualidade, você consegue oferecer afeto para aquele paciente, independente de qual religião ele tenha. E até a comunicação fica facilitada. Você consegue encontrar uma linguagem mais acessível, uma forma de entrar no paciente. E dentro da oncologia, o cuidado paliativo realmente apaixona, porque quando tudo está escuro, que a família que adoeceu junto com o paciente, todo mundo achando que não tem mais expectativa e solução para nada, de repente você chega trazendo conforto, quando eu falo conforto, eu não estou falando só de uma palavra doce, não, eu estou falando de contorno de sintomas mesmo. Você tira aquilo que estava deixando o paciente em sofrimento. Então isso traz uma satisfação muito grande. Ao contrário do que a maioria pode pensar, é uma profissão que você tem muito impacto na vida do paciente, na vida da família inteira. E isso traz uma satisfação pessoal